É que se eu pudesse viver esse amor com você, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Eu tenho que entrar na tua, hein? Se quiser isso. Tá bom. Tá bom. As mãos na herança do seu tio Arthur e tiver plena e tiver rica. Ela me falou, ele mentiu o tempo todo. E mentiu na cara dura, cara de pau mesmo. Uma jovem, a sua neta, explorando um velho milionário. O senhor é um canalha falando esse monte de coisa na minha... Do ego gigante do Dr. Ademir, né? Intocável. Jamais ia suportar perder uma causa pro filho. Agora você é meu pai. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo de você. Rápido. Pra vocês e uma mesada pro Thiago. Você conseguiria acreditar que uma mulher pode ser condenada a 12 anos de prisão praticamente sem provas concretas, enquanto os verdadeiros interessados na fortuna da vítima assistem a tudo sentados na primeira fila? Pois é exatamente isso que acontece em um dos capítulos mais revoltantes e emocionantes de Quem Ama Cuida. Depois de dias marcados por acusações, mentiras e manipulações, o julgamento de Adriana entra em sua fase mais cruel. A fisioterapeuta já chega ao tribunal carregando o peso de uma batalha desigual. De um lado, uma família poderosa determinada a destruí-la. Do outro, apenas algumas pessoas que ainda acreditam em sua inocência. Mas a situação se torna ainda mais dolorosa quando Pedro é impedido de continuar como advogado de defesa. A notícia cai como como uma bomba sobre Adriana, que sente o chão desaparecer sob seus pés. Para ela, Pedro não era apenas um advogado. Era a única pessoa capaz de enfrentar os inimigos que cercavam aquele caso. Mesmo afastado da defesa, Pedro se recusa a abandonar a mulher que ama. Enquanto Kleber assume oficialmente o caso, ele continua buscando uma forma de desmontar a estratégia criada por Ademir Homem, que parece disposto a qualquer coisa para garantir a condenação de Adriana. O segundo dia do julgamento começa cercado por jornalistas curiosos e familiares ansiosos pelo resultado. Pilar aparece exibindo uma confiança quase arrogante, como se já tivesse certeza da vitória. Cada declaração sua reforça a narrativa de que Adriana teria se aproximado de Arthur apenas por interesse financeiro, mas nem todos aceitam ouvir aquelas acusações calados. Otoniel explode ao ouvir Pilar atacar novamente sua neta. Diante de todos, ele a enfrenta sem medo e deixa claro que Adriana está sendo transformada em bode expiatório por pessoas que desejam colocar as mãos na fortuna de Arthur. Enquanto isso, na prisão, Adriana recebe uma visita que muda completamente seu estado emocional. Pedro surge diante dela, determinado a não deixá-la perder a esperança. O encontro começa carregado de tristeza, mas rapidamente se transforma em um dos momentos mais emocionantes da história. Com lágrimas nos olhos, Adriana finalmente deixa cair todas as barreiras que construiu ao redor do próprio coração. Se eu pudesse escolher livremente, seria a mulher mais feliz do mundo ao seu lado. Pedro permanece em silêncio por alguns segundos. Não precisava ouvir mais nada. Pela primeira vez, ambos admitem aquilo que tentavam esconder havia tanto tempo. Mas o amor dos dois nasce justamente quando tudo parece desmoronar. De volta ao tribunal, Kleber trava uma batalha intensa para desmontar as acusações. O advogado tenta provar que existem interesses ocultos por trás daquele processo e levanta suspeitas sobre testemunhas que surgiram de maneira extremamente conveniente. Mesmo assim, novos problemas aparecem. Durante seu depoimento, Edivaldo acaba sendo manipulado pelas perguntas de Ademir e revela informações que acabam fortalecendo a acusação. Sem perceber, ele entrega elementos que são imediatamente usados para criar ainda mais dúvidas sobre o relacionamento entre Adriana e Arthur. Enquanto a luta acontece dentro do tribunal, outra personagem chama a atenção longe dali. Diná visita o túmulo de Arthur. Diante da sepultura, ela chora desesperadamente e pede perdão.
Não parece o comportamento de alguém que apenas sente saudade. Parece o comportamento de alguém que carrega um segredo pesado demais para continuar escondendo. E quanto mais o julgamento avança, mais estranhas se tornam as atitudes daqueles que acusam Adriana. Ulisses é desmascarado ao mentir sobre a relação financeira que mantinha com Arthur. Documentos apresentados pela defesa mostram que o empresário havia cortado benefícios para a família muito antes de conhecer Adriana, destruindo uma das principais narrativas usadas pela acusação. Mas o golpe mais duro ainda está por vir. Ademir revela uma testemunha surpresa. Quando Tom entra no tribunal, Adriana sente o coração disparar. O marido de Helenice assume o banco de testemunhas, disposto a destruir completamente sua reputação. E o que ele diz deixa todos em choque. Segundo Tom, Adriana sempre foi ambiciosa, manipuladora e interessada em dinheiro. Cada palavra parece cuidadosamente preparada para convencer o juiz de que ela seria capaz de qualquer coisa para colocar as mãos na herança de Arthur. O problema é que, ao tentar mentir demais, Tom começa a se contradizer. E Kleber percebe isso imediatamente. Sem perceber, a própria testemunha acaba revelando detalhes que colocam em dúvida toda a versão apresentada pela acusação. Mas será que isso será suficiente para impedir uma condenação injusta? A grande virada dessa história acontece justamente quando Adriana acredita que não existe mais saída. Depois de enfrentar acusações humilhantes, testemunhos manipulados e uma campanha cruel para destruir sua imagem, a jovem percebe que o tribunal parece caminhar cada vez mais rápido em direção a uma condenação anunciada. Ainda assim, algumas peças começam a se mover nos bastidores, revelando que a verdade estava muito mais próxima do que todos imaginavam. Tom continua tentando convencer o juiz de que Adriana era uma mulher interesseira, mas suas próprias palavras acabam levantando suspeitas. Quanto mais ele fala, mais deixa escapar detalhes que enfraquecem a narrativa construída pela acusação. Mesmo assim, a pressão sobre Adriana aumenta e o ambiente dentro do tribunal se torna cada vez mais pesado. Em seguida, chega o momento mais aguardado da audiência. Pedro entra na sala como testemunha. A cena provoca reações completamente diferentes. Pilar sorri satisfeita, convencida de que o sobrinho finalmente desistiu de defender Adriana. Ademir também demonstra confiança, acreditando que sua estratégia funcionou perfeitamente. Já Adriana sente o coração apertar ao ouvir Pedro relembrar que no passado chegou a desconfiar das intenções dela quando descobriu o casamento com Arthur. Por alguns instantes, tudo parece confirmar a vitória dos vilões. Mas Pedro estava jogando um jogo muito maior. Enquanto todos acompanhavam os depoimentos, ele havia deixado o tribunal discretamente para investigar uma suspeita que não saía de sua cabeça. Algo relacionado ao dia do casamento de Arthur continuava sem explicação. A história do apagão, a ausência de imagens das câmeras e a facilidade com que o crime aconteceu pareciam convenientes demais. Ao retornar à antiga casa de Arthur, Pedro faz uma descoberta impressionante. Ao examinar o sistema elétrico da mansão, ele encontra fios que não deveriam estar ali. A partir daquele momento, começa a reconstruir os acontecimentos da noite da tragédia. Cada detalhe o aproxima de uma revelação capaz de mudar tudo. Depois de uma busca intensa, ele finalmente encontra uma câmera escondida dentro de um abajur, estrategicamente posicionado para registrar exatamente a sala e a sacada onde Arthur foi visto com vida pela última vez. Naquele instante, Pedro entende que encontrou a peça que faltava. Quando o julgamento retorna à sua fase final, ele leva consigo um cartão de memória que pode destruir anos de mentiras. O silêncio toma conta da sala quando Ademir pede que Pedro apresente a suposta prova. Sem demonstrar nervosismo, ele entrega o material ao juiz. Adriana prende a respiração. Pilar empalidece. Ulisses sente o desespero tomar conta de seu rosto. Então, as imagens começam a aparecer.
O vídeo mostra claramente Arthur nos momentos que antecederam sua morte. Pouco depois, surgem Pilar e Ulisses se aproximando dele. A tensão aumenta a cada segundo até que as imagens revelam aquilo que ninguém esperava ver diante dos próprios olhos. A participação dos dois no crime fica registrada de forma incontestável, mas o choque não termina aí. Logo em seguida, aparece Dinah observando toda a situação. Em vez de denunciar o que viu, ela ajuda os envolvidos a desaparecerem sem levantar suspeitas. A governanta, que durante meses apontou o dedo para Adriana, escondia a verdade desde o início. O tribunal mergulha no caos. Pilar começa a gritar dizendo que tudo é falso. Ulisses tenta inventar explicações impossíveis. Dinah entra em pânico ao perceber que seu segredo acabou de ser exposto diante de todos. Mas já era tarde demais. Pedro apresenta registros, horários, documentos e informações técnicas que comprovam a autenticidade das gravações. Não existe mais espaço para dúvidas. O juiz observa atentamente todas as evidências e percebe que uma mulher inocente esteve prestes a perder a própria vida por causa de uma conspiração movida por ganância, inveja e desejo de poder. Finalmente chega o momento que Adriana esperava desde o início desse pesadelo. A sentença é anulada. Sua inocência é reconhecida oficialmente. Ao mesmo tempo, Pilar, Ulisses e Dinah recebem ordem de prisão imediata, enquanto aguardam julgamento pelos crimes revelados. Os mesmos rostos que durante semanas comemoraram a possível queda de Adriana agora deixam o tribunal cercados por policiais, fotógrafos e jornalistas. A humilhação pública é inevitável. Enquanto isso, Adriana sente um peso gigantesco desaparecer de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, ela consegue respirar sem medo. Ao sair do tribunal, ela segura a mão de Pedro com força. Não existem mais acusações, não existem mais grades, não existem mais mentiras capazes de separá-los. Existe apenas a certeza de que a verdade finalmente venceu. Depois de tantas traições, armadilhas e injustiças, Adriana recupera aquilo que parecia perdido para sempre: sua liberdade, sua dignidade e a esperança de construir um futuro ao lado do homem que nunca deixou de acreditar nela. E justamente quando tudo parece resolvido, novas perguntas começam a surgir. Será que os vilões realmente aceitarão a derrota? Existem outros segredos escondidos dentro da família Brandão. E será que Pedro e Adriana finalmente conseguirão viver esse amor sem novas ameaças? Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. No próximo vídeo, vamos acompanhar os desdobramentos da queda dos verdadeiros culpados e descobrir se a felicidade do casal conseguirá sobreviver às consequências dessa guerra que ainda está longe de terminar.